Olá, seja muito bem-vindo ao Páginas que Inspiram. Eu sou Cleide Ferreira, sou CEO do Espaço Treinando para a Vida, mentora do TAP, terapeuta de alta performance, e venho aqui trazer para você um livro que para mim foi um grande achado. Tópicos especiais em terapia cognitiva comportamental. Vocês podem notar que eu coloquei uma capinha nele extra e coloquei uma espiral de tanto que eu usava. E quando eu dava aula na faculdade, os meus alunos faziam seminários sobre esses tópicos, então às vezes precisava tirar cópia, né, de alguma página aqui, então eu me protegi para não perder esse livro. E eu já vou falar para você que é psicólogo, que é estudante de psicologia, que esse livro é muito valioso porque ele traz alguns temas que às vezes a gente não acha em outros livros, não encontra, e até mesmo ele traz um panorama assim breve para você ter um entendimento e aplicar o modelo cognitivo em algumas situações. Olha só, uma situação que eu gosto muito, que inclusive eu estou trabalhando com uma paciente minha. Terapia cognitiva comportamental e medo de dirigir. Ele traz nesse capítulo um protocolo incrível para a gente poder identificar esse medo de dirigir está relacionado à ansiedade. Mas qual tipo de ansiedade? A ansiedade que essa pessoa tem é uma fobia social, né? Uma ansiedade social, um medo do desempenho aí, de ser julgada, de ser exposta, de ser avaliada. Ou talvez o que ela tem é um pânico, né? Um medo de passar mal ao dirigir. Ou será que ela tem lá uma ansiedade generalizada? Então ele traz lá um quadrinho, né, muito legal para você poder fazer esse levantamento, né, de qual tipo de ansiedade, e aí ele vai trazer o protocolo, né, para você aplicar tratando essa pessoa a partir do modelo cognitivo, a partir dessa hipótese aí do tipo da ansiedade que leva ao medo de dirigir. Só aí para mim já valeu o livro todo, tá? De tão bom que é esse capítulo. Eu já apliquei várias vezes com vários pacientes, deu muito certo. Tava querendo achar aqui para mostrar para vocês esse quadrinho aqui. Que aí vocês vão ver como que é bacana. Eu esqueci de marcar, vocês acreditam? Já estou tão acostumada a usar ele aqui. Achei. É um quadrinho aqui, ó. Eu vou até ler para vocês, ó. Transtorno psicológico. Por exemplo, se a pessoa tem uma fobia específica, e isso que gera o medo dela de dirigir, aí aqui traz algumas distorções cognitivas mais comuns dessa pessoa, que seriam aí os pensamentos automáticos dela, né? Pode acontecer um acidente, vão bater no meu carro, vou bater em algum carro, vou me ferir. Então ele faz essa associação, né? Fobia específica, que seria o medo dessa pessoa traduzido aí nessas distorções ou pensamentos automáticos. Por exemplo, se a pessoa tem medo de dirigir por um TEPT, né, por um transtorno de estresse pós-trauma, provavelmente ela vai ter medo de quê? De acontecer um acidente, porque ela já sofreu um acidente, ou ela já, né, assistiu um acidente grave, com mortos ou com feridos graves. Então, ela tem um trauma, né, de pós-acidente. Por isso, toda vez que ela vai dirigir, ela pode ter esse pensamento de que vai acontecer o acidente igual aquele novamente, ela pode ter flashbacks daquele acidente, ou ela pode também ter pensamentos de que ela vai se ferir. Olha só que interessante. Outro ponto importante aqui é a fobia social, né? Ou ansiedade social. Quando essa pessoa tem ansiedade social, fobia social, olha os pensamentos que ela pode ter. Eu vou errar na frente dos outros, né? Tipo, não vou saber passar marcha, não vou saber ligar o carro, dessas coisas assim. Os outros vão rir, vão ficar bravos ou vão me xingar, vão buzinar para mim no trânsito. Então, um constrangimento aí que vai trazendo desses pensamentos. Eles vão ver que eu sou uma pessoa incompetente, né? Que eu não sei dirigir. Então, isso aí está ligado à fobia social, ao desempenho, às exposições frente ao outro. Aí ele traz também o transtorno do pânico.
Então, quando a pessoa tem transtorno do pânico, o medo dela de dirigir está associado a pensamentos do tipo: vou ter um ataque de pânico dirigindo, vou perder o controle, vou sentir mal no carro. Então, ela já traz aí essa mesma cognição, essas mesmas distorções e pensamentos que a pessoa que tem pânico, né, vai ter em outras situações. Também associou-se ao toque, tá? O toque, normalmente a pessoa tem distorções do tipo: vou atropelar alguém, vou bater em algum carro. Então, são pensamentos intrusivos, né, que vão vir com essa conotação. Então, veja só que riqueza que tem aqui nesse livro, né, nesse capítulo. É um capítulo só falando do medo de dirigir. E logo a seguir, aí ele vai trazendo para a gente o tratamento, né? E aí esse tratamento, ele vai sendo adaptado também conforme a cognição, conforme o pensamento, conforme o transtorno que a pessoa apresenta, a característica do transtorno que a pessoa apresenta, que causa esse medo de dirigir. E aí ele tem depois uma proposta, né, mesmo das sessões, do modelo de tratamento. Então, ele traz lá sessões iniciais, sessões intermediárias, sessões finais, tá? Pautado nessa questão aí da ansiedade. Então, esse é um dos capítulos que eu amo nesse livro. Tem um outro capítulo também que eu acho muito bacana, que eu já trabalhei várias vezes em consultório com pacientes, que é terapia cognitivo-comportamental na preparação de candidatos para provas e concursos. Esse, inclusive, eu já utilizei para fazer palestras, para fazer formações, workshops e utilizei na prática clínica também. Então, ele vai trazendo aí a questão do manejo dessa ansiedade diante da prova de concurso. E aí ele vai trazendo 3 pontos principais: a qualidade de vida que essa pessoa, mesmo estudando, mesmo se preparando para um concurso, ela precisa ter, né? A motivação, né? Aí é uma motivação que a gente entende aqui muito bem nesse livro, né? Do interior que vem aí para fora. E também o manejo da ansiedade. Então, ele divide nessas questões aqui muito interessantes. Ele traz, né, dentro também dessa parte da motivação, a questão da teoria da necessidade de realização. Então, ele traz, assim, situações para poder demonstrar essa questão do sucesso e do fracasso, dessa necessidade de autorrealização. Também ele aborda essa questão de cronograma de estudo, como que deve ser feito isso. E uma técnica sensacional que eu uso muito no manejo da ansiedade para essas questões, que é o treinamento de inoculação do estresse, né? Então, esse treinamento ou treino de inoculação do estresse vai ajudar muito, criar imagens, trabalhar essa questão da experiência, da vivência, da simulação dessa situação da prova, de como vai ser. Então, tudo isso é muito interessante e aqui tá tudo, gente, ó, escritinho. Meu livro tá até cheio de marquinhas que eu faço, né? Porque eu vou lendo e vou marcando e vou tirando aquilo que é importante para mim. Ele traz também nesse da técnicas de manejo de ansiedade o controle de respiração, né? O processamento cognitivo para estudos e concursos. Então, aí ele fala um pouco da questão da memória, né? Como que funciona a nossa memória, a importância do sono, da alimentação para o funcionamento dessa memória. Também traz processos de memorização, né? Muito, mas muito rico mesmo. E aí o funcionamento da memória e as técnicas de estudo. Então, como eu falei para vocês, não só para prática clínica, é um capítulo interessantíssimo para você palestrar, para você trazer informação para as pessoas também, que às vezes são informações que aparentemente são simples, mas que vai dar um ganho e tanto, né, na vida dessa pessoa com relação aos estudos. Não pensem que não vai ter também nada da TCC. Claro que tudo isso aqui está dentro do conjunto da TCC e, inclusive, né,
da abordagem da TCC. Inclusive, tem aqui uma parte do capítulo que fala lidando com as crenças desadaptativas, as crenças que possivelmente estão aí atrapalhando essa pessoa no desenrolar dos estudos, da preparação para os concursos, tá? Então, gente, é muito importante, né? 2 capítulos aí brilhantes. Deixa eu ver se dá para falar mais algum para vocês aqui, né? No nosso tempinho. E se você está gostando desse essa nova programação nossa aqui do canal, toda terça às 18, que vem com esse Páginas que Inspiram, tem vezes que sou eu, tem vezes que é a Naisla trazendo um livro. Comenta aí para mim, para eu saber que você está gostando. Também fala qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui para falar para vocês, tá? E nada mais, nada menos do que deixar também a sua curtidinha, se inscrever no canal, porque se inscrevendo e colocando aí, ativando o sininho, você vai receber a notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. O vídeo sobre livros sempre vai ser na terça-feira, às 18 horas, tá? Mas nós temos podcast, temos live, temos outras coisas também que você vai ficar sabendo quando eu postar, se você tiver com o sininho ativado, tá? E me fala aí, até agora, você gostou desses 2 capítulos que eu apresentei para você? Do medo de dirigir e da preparação de candidatos para concurso? Qual dos 2 você gostou mais? Me conta aí. Bom, vou dar mais um spoiler aqui, né, de um outro capítulo muito interessante, que ele tem aqui sobre o desafio da escolha e a arte de conviver, tá? Sobre terapia de casais, né? Então, para quem gosta aí dessa área de terapia de casais, ele tem aqui um capítulo também bastante interessante sobre essas questões, né? Como abordar isso, como, né, conversar sobre essa questão da arte de conviver, né? Dessas escolhas que a gente faz. Ele tem também um capítulo muito legal, gente, sobre compulsão periódica, tá? Outro capítulo aqui, terapia comportamental em grupo para crianças. Olha só que bacana, né? Hoje a gente tem também outros livros que falam sobre isso, mas aí um capítulo só para você conhecer, para você entender como que funciona, é bem interessante. Nós temos também aqui, eu estou querendo achar aqui o do tabagismo, tá? Achei, ó. Terapia cognitiva comportamental no tratamento do tabagismo. Então, é outro capítulo, assim, fantástico, que vai trazer uma contribuição excelente para manejar essas questões, né? Da dependência, do tabagismo. Deixa eu só pegar aqui, que aí eu dou uns spoilerzinhos aqui para vocês, tá? Espera aí só um minutinho. Enquanto isso, deixa o seu like, hein? Se você não deixou. Então, aqui nesse capítulo do tabagismo, ele vai trazer essa motivação para a mudança. O que faz, o que leva, né, uma pessoa para mudança. E aí ele trabalha justamente técnicas que são trabalhadas nessa área, né, da dependência química, né, a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. Ele traz também aquela entrevista motivacional, que é muito importante a gente fazer nesses casos, né, do tratamento de dependência química. É a balança de decisão, a balança decisória, que vai, né, ser as vantagens e desvantagens em parar de fumar ou em continuar fumando. E aí depois ele vai trazer a terapia, né, de Beck mesmo, com a questão das crenças, dos pensamentos, das distorções cognitivas, as emoções, né? Inclusive tem aqui uma sequenciazinha falando. E aí tem o manejo da fissura, né, que é muito importante, como manejar isso. Tem alguns registros que podem ser usados, né, com as pessoas para, né, aquele famoso RPD, para poder a gente ver como que tá essas situações, né, nesse tempo aí de abstinência. Também outra coisa importante que ele vai abordar aqui são os roleplays, tá?
o treinamento de habilidades sociais, porque muitas vezes uma pessoa que tem esse tipo de dependência, ela tem uma certa dificuldade de se posicionar socialmente, de falar, de estar, né, em sociedade, e até mesmo de quando oferecerem para ela o cigarro, como que vai ser. E aí a gente tem esse treino da assertividade, né? A prevenção de recaída e os estágios da manutenção. Então, assim, são coisas muito boas que você vai encontrar nesse capítulo sobre a TCC, né, e o tabagismo. E aí a gente tem, além disso, temos a relação terapêutica, tá? Entre o cliente, né, e o terapeuta, como que é difícil manejar isso. Ele tem um capítulo falando sobre esse manejo da nossa relação terapêutica. Vai ter também um capítulo do treinamento metacognitivo, né, que a gente precisa muito desenvolver essa metacognição e ajudar nossos pacientes a desenvolver. Tem um capítulo também sobre compulsão periódica, já falei, acho que eu já falei todos. Tem um de técnicas, tá? Um capítulo todo de técnicas, e tem um capítulo aqui da terapia cognitiva, comportamental e neuroimagem nos transtornos de humor e ansiedade. Então, assim, gente, vale muito a pena, né, esse livro. Como eu falei, ele não é um livro novinho, né, é um livro mais antigo, mas está super atual, né? Quem fez aqui a organização dele foi o psiquiatra Neri Maurício Piccolotto, o Ricardo Weiner, né, que todo mundo aí já ouviu falar, né, muitas pessoas já ouviram falar, que é da terapia dos esquemas, a Luciane Beneghino Piccolotto também, foram os 3 organizadores. E aí ele tem, assim, fantásticos os autores que, né, participaram, que colaboraram de cada capítulo. Então, assim, pode ser que você não ache ele de imediato nas livrarias, mas você consegue, né, nessas estantes virtuais. Deixa eu ver a editora aqui para falar para vocês. A editora aqui do meu é Casa do Psicólogo, tá? E o ano da edição dele, por isso que eu falei, ele não é novinho não, primeira edição 2008, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu comentário, deixar o seu like e sugestão para os próximos livros, tá? Um beijo e até o nosso próximo encontro.